Ó, quem tem de assistente aqui. Ó, o assistente. Ó, Damião, você veio ajudar. Buena, gente. Então, eu disse que eu não ia fazer mais tantos vídeos, né, de moto, mas eu vou fazer sim. Aos últimos, depois eu não vou mais falar de moto, né? Já que eu tô aqui parado, né, um lugar bom, sem vento, vamos aproveitar. Olha, tá a situação aí, né? Não fiz a revisão geral, como eu falei, concessionário não tinha tempo. Vazamento não tem mais, ó. Tá ótimo, não tá vazando, tá funcionando, mas pelo tempo de uso, né, pela quilometragem, eu teria que fazer. Mas eu vou fazer depois. E aí, nesses momentos, a gente começa a pensar: será que tá na hora de trocar de moto? E o que eu tava pensando era pegar uma mais nova, né? Pegar essas Shadow, a Spirit, né? Que é 2014, se não me engano, a partir, né, até 2014, ali, que é aquelas que tem a roda 21 na frente. Mas é aquela coisa, né, aquele problema, que é o que eu quero falar sobre hoje. Como escolher uma moto usada. E uma moto usada de mais de 10 anos como essa. Ou, né, a partir de mais ou menos 10 anos, às vezes motos 5 anos, dependendo do uso também, né, vai ter os mesmos problemas. Então, a questão principal é como olhar a moto, né? Mesmo sem saber de, né, ter grandes informações de mecânica ou ter grandes informações sobre o vendedor, né? A gente ficar no escuro totalmente ao olhar, porque muita gente vai olhar sozinho. E eu passei muito por isso, eu fiquei meses para achar essa moto. E foi uma procura, né, totalmente enlouquecida, assim, eu tava obcecado por achar. Uma moto de maior cilindrada eu não aguentava mais viajar de 125. E aí achei essa beleza, né, com 20 mil quilômetros, 21 mil quilômetros rodados. Agora tá com 76. Foram 2 anos e meio já andando com ela. Então, uma das primeiras coisas, primeiro ponto e um dos mais complicados, dos mais difíceis de começar a negociação, porque tem muita desconfiança. Então você vai entrar em contato com alguém que tu nunca conheceu pelo LX, pelo Facebook, pelo sei lá por onde, lá o moto.com.br, e né, tem vários sites. E aí como tu vai confiar na pessoa, né, se tu não sabe de muita coisa? E eu disse que eu ia complementar vídeos, mas eu não vou complementar dessa vez. Eu vou fazer ponto a ponto e o vídeo vai ficar longo, porque eu vou fazer ponto a ponto das coisas que eu sei em específico da Shadow, porque tem vários vídeos aí que não falam direito ponto a ponto da Shadow e de tantos outros, né? Tantas outras motos, então vale para muitas outras motos, mas da Shadow 750 é esse, né? Então, primeiro ponto, né, que tu fica em dúvida. Será que eu compro de um particular, né? Será de uma pessoa, como se eu fosse vender, né? Tu fosse comprar de mim, ou compra de uma concessionária, né? O problema da concessionária é que muitas vezes não consegue andar na moto, ou eles disfarçam, porque são profissionais nisso, disfarçam demais uma série de problemas e são profissionais em venda, né? Às vezes a gente não tem toda a artimanha de compra e venda e não consegue se desvencilhar de um bom vendedor. Então, agora tem os pontos a favor, que é a garantia. Apesar que se você comprar uma moto com feito tudo, né, o registro num cartório de compra e venda, tudo certinho, você tem 3 meses de garantia da compra também. Você pode se arrepender da compra até 3 meses. Se eu não me engano, é 3 meses. E na concessionária, às vezes, consegue uma garantia um pouco maior. Então,
Eu ainda acho que é melhor de particular, porque as concessionárias põem um valor muito em cima. O ponto a favor também da concessionária é que tu pode trocar, que é uma possibilidade. Já pensei nisso, trocar. Eu chego com a Shadow lá e vou trocar por uma Shadow mais nova, ou por uma, sei lá, uma Vulcan, uma, né, sei lá, até uma Harley, pode ser. E aí, outro ponto negativo da concessionária é que você não tem muita informação sobre o antigo dono ou os antigos donos. Você não pode fazer pelo menos uma pergunta: por que tu tá querendo vender a moto? Né? Não tem como. Você vai ficar totalmente no escuro sobre o passado dela. E muitas vezes também não consegue nenhuma das comprovações da história dela, das manutenções, não consegue nada. Né? Porque, claro, a concessionária está dando a garantia de que está tudo certo. E aí ele sempre vem, né? Tanto nos anúncios da concessionária quanto do particular, diz: está tudo ótimo. Nada para fazer, em perfeito estado. Nenhuma máquina está em perfeito estado com 10 anos de uso. Jamais. Então, né? E outro problema dos particulares é que, às vezes, se não fizer uma busca, assim como qualquer imóvel, qualquer propriedade que passou por outro nome de outra pessoa, você não consegue, às vezes, fazer uma busca ou não se dá conta de fazer essa busca de o histórico que essa moto ou essa propriedade, né, a propriedade de alguém pode ter passado ou por um leilão e não ter sido regularizada, ou tá lá em divisão de bens, né, tá, né, sobre circulação restrita por alguma questão da documentação, ou por isso, né, digamos, motos como essas. Tem muita gente que são idosos, pessoas velhas que tinham a moto em casa, e aí a moto não foi passada por nome de ninguém, e o filho tá lá vendendo a moto, e na verdade a moto tá em divisão de bens entre os filhos. E aí, como é que tu faz para regularizar e botar no teu nome? Não bota, né? Simplesmente não bota. Então isso é um problema bem grave, né? Então a primeira coisa de tudo, assim, você vai entrar em contato com alguém, já, né, olhou no LX, olhou a moto, olhou as fotos, antes de se encontrar com a pessoa, já pede Renavan e placa. Porque tu vai entrar no Detran, onde está registrado aquilo, até pode ir no despachante e pedir todo o histórico. No histórico com o Renavan e com a placa tu consegue tudo. Então, vê os documentos, vê se tem multa, vê se tem IPVA e todos os impostos para pagar, é central, né? Você tem que fazer isso. Senão, já começa por aí, né? Se tiver alguma multa ou outra, dá para regularizar. Você paga antes e passa pro seu nome. Mas, às vezes, isso demora. E se demorar, tem 30 dias para passar pro nome. E se demorar, você vai pagar multa, né? Ah, café frio. Eu tô de touca porque tá 9 graus. E eu tô pegando um solzinho, como se diz no Rio Grande do Sul, tô lagarteando. Então, se inclusive tiver qualquer modificação, essas motos chamadas custom, né? Que não é custom, foi inventado no Brasil, isso se chama cruiser, motos cruiser, né? Foi assim que foi chamada, motos criadas para pegar a estrada. As pessoas modificam absurdamente as motos e tem certas modificações de características que tem que ser registradas. Troca de cor, mexer em chassi, mexer no motor, trocar motor, etc, etc, né? Tem, assim, não vou citar que não é um vídeo sobre customização, mas se tiver características da moto, principalmente, né, pintura, troca de motor, troca de chassi, essa modificação tem que estar no documento, senão você não vai passar para o seu dono, né? Então, verificar se já viu que está tudo certo com o número do Renavan e com os documentos, está tudo certo, vai passar a olhar chassi e número do motor. O número do motor é bem mais raro, né? E chassi também, mas
motos que são muito modificadas e antigas, as pessoas mexem. Então, conferir isso. Conferiu isso, já tá, assim, tem um grande caminho andado, né? Porque toda a série de coisas que eu vou falar, o resto dá pra resolver. Essas coisas são bem mais difíceis de resolver, dá uma dor de cabeça gigantesca. Então, assim, aí, a partir daí já começa a dar pra ver uma série de coisinhas. Primeiro, eu perguntaria, né? A pessoa tem as comprovações de todas as revisões e de tudo que foi feito. Eu guardo tudo que foi feito, eu guardo até os documentos antigos, os documentos antigos da moto. Se a pessoa tem, é uma ótima confiança que tu já pode ter. E a pessoa, se tem, não tem por que não entregar. Eu guardo todas as revisões, então tá lá tanto as revisões periódicas quanto as revisões de coisas que deram problema. Ou coisas que vão dar problema crônico numa moto, né? Porque tem motos que tem problema crônico e que depois de uma certa quantidade de quilometragem vai precisar trocar. Então, já um ponto a mais, já dá para confiar mais. Outro detalhezinho que é pouco, mas mostra também o cuidado e mostra, né, problemas que se pode ter depois. Se a pessoa tem um manual original, se tem a chave reserva original, se tem as peças originais, é outro ótimo ponto a favor também, porque se tem as peças originais, como escapamento, vocês vão ver aqui, por exemplo, mostrar o escapamento. O escapamento que está todo destruído. Esse escapamento ele vem certinho aqui, igual. E quando chega aqui no original, ele fica mais grosso, né? Ele fica mais aqui, bem mais alto, né? Tem uma capa por cima. Isso aqui é um escapamento esportivo, feito toscamente, né? Não tem nem marca, por isso que tá assim, totalmente destruído. Eu já tentei passar tudo que é tipo de produto. E esse aqui já é um detalhe. Se tiver algum problema com esse estético, não tem problema nenhum. Isso aqui, por exemplo, se tira esse ferrugem tranquilamente, se passa fita térmica, né? Dá pra fazer várias coisas, mas não é problema, né? Agora, dependendo do Detran, pode dizer, não, isso aqui não pode, esse aqui não é o escapamento original, o escapamento tá aberto, né? Pra você olhar e aí tentar debater com o cara do Detran, é bom ir olhar que tem uma luva ali por dentro e tem um redutor de ruído. O redutor de ruído é bom deixar. Aqui tá o redutor de ruído, mas a sanfona lá por dentro, né, a luva lá por dentro, que iria abafar mesmo, não tem. Só que para fazer isso eles têm que tirar. E aí eles estão numa lista lá, né, uma fila de moto para ser regularizada. Eles vão olhar ali, tá, ok, tem, né? Porque se eles não fizerem isso, eles vão ter que pegar um aparelho que mede o som, os decibéis, e vão ter que fazer esse cálculo. Eles não vão fazer isso, tá? Então, é certeza absoluta que não vão fazer. Então, esse tipo de coisa é muito importante ver. Guidão, por exemplo, não é para eles incomodarem, mas podem incomodar. Então é bom ter o guidão original. Essas parafernália tudo, né? Esse bar, claro que é bom tirar na hora que for fazer ir no Detran, para não ter incomodação. Agora tem outras coisas que não tem o que fazer. E aí eles vão incomodar com pintura, né? Mudança de característica do veículo. Tá. Então, aí bom, vocês chegaram lá e foram ver a moto de fato. Chegou no lugar, já vai direto botar a mão, não vai botar a mão inteira, né? E botar a mão no escapamento, né? Mas bota a mão perto do motor para ver se a moto está quente. Se o cara, claro, veio, né, já andando, saiu, vocês se marcaram de se encontrar num lugar específico, né? Então, claro, a moto vai estar quente, mas se tu foi na casa da pessoa, a moto, se tiver quente, já é um indício de que tem coisa, né? Tem coisa aí. Porque ligar a moto, seja injetada, seja do que for,
E ela ter partida e ter uma partida difícil, fria, já pode ter um problema grave, se ela ter dificuldade. Que diabo é isso? Ah, meu Deus, sempre tem alguma coisa pra atrapalhar, né? Bom, aí ligou a moto, já vai no escapamento. Se ela bateu partida, ligou, né? Deu ali, girou o motor de arranque 1, 2 vezes, não tem problema, mas bateu partida, ligou, fria, já pode ter, começa a ficar feliz. E aí vai pro escapamento, né? Saiu uma fumacinha branca, é o que todo mundo diz aí, né? Mas eu não vou dar as explicações físico-químicas e mecânicas. Mas saiu fumaça branca no começo, não tem problema. Acelera a moto, fria, e ela continua saindo fumaça branca ou preta, né? Branca é se tem água, né? Principalmente água dentro do motor, né? Junto do óleo, e se é o que dizem, então eu não tenho certeza sobre isso, mas é o que dizem. E se saiu fumaça preta e tá queimando o óleo, esquece, né, diz tchau, muito obrigado pela atenção e vai embora. Nem adianta, né? Porque essas coisas não fazem as pessoas perderem tempo, né? Você já foi, se deslocou até o lugar, o cara mentiu pra ti, né? Ou a cara, né? A pessoa mentiu pra você, dizendo que tava tudo ótimo, em perfeito estado, não tem nada pra fazer. Enfim. E aí, deu tudo certo, o motor tá bom, mas não é garantia de que o motor tá bom, só por não ter saído, né? Às vezes, com o motor quente, rodando bastante tempo, começa a queimar óleo também. Então, vai olhar se a moto está super bem lavada, né? Se a moto estiver super bem lavada, é porque pode estar querendo esconder vazamento no motor, tá? E no escapamento também, dá uma olhada se está saindo ou gasolina ou óleo, tá, né, borra no escapamento, tudo isso já é motivo para ficar com desconfiança. Depois, o próximo passo seria ir ver se a moto está com estrutura decente, já vamos falar assim. Com a Shadow eu fiz principalmente se ela estiver quente, tá? Principalmente, porque se ela estiver quente, já vai olhando as outras coisas e esperando ela esfriar. Se ela estiver quente, nem liga. Deixa ela esfriar e vai olhar outras coisas nela. Como, por exemplo, movimentar. Não dá pra movimentar a moto pra frente e pra trás e ver se os rolamentos e principalmente o cardan vai estar bom. Se ela começar a ranger ou se começar a fazer barulho de engrenagem alto, né, que é o cardan, aí tem problema. Então, e aí tem que fazer isso num lugar silencioso, não adianta fazer isso no meio do trânsito. Dá uma movimentada para ver se movimentar ela assim, totalmente obviamente desligada, porque o escapamento, geralmente os escapamentos são esportivo ou alto, não vai escutar nada com ela ligada. Então movimentar, pegar ela na mão e andar para ela para frente e para trás, no neutro, obviamente, para ver se está tudo certo. E depois, se ela tiver fria, liga ela e desliga ela tanto com o corta-corrente lá, o interruptor lá vermelhinho, quanto com o pezinho. Baixou o pezinho, ela desligou, já também tá tudo certo, né? Faz isso, liga, desliga ela nesses dois e liga de novo, né? E aí dá pra deixar ela ligada um tempinho pra ela aquecer, tá? Outro ponto que o pessoal acha que é um problema gigantesco é a alta quilometragem. Por exemplo, a minha moto que tá com quase, vai estar daqui a pouco, aqui a um mês já tá com 80 mil quilômetros, ela tá em perfeito estado, porque foi feita todas as revisões, são motos para durar. Então, eu busquei, obviamente, porque eu não sabia de quase nada, né? Tinha poucas indicações de como achar uma moto, então eu fui procurar uma moto com a menor quilometragem, e injetada, que não queria ter problema de novo com o carburador, e achei. Mas se a moto está com uma quilometragem maior,
desde que não seja 200 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, não é quesito para dizer que a moto tá ruim, né? Não dá para ir por esse critério para escolher. Aí bom, a moto tá fria, né? A moto tá quente, quer dizer, a moto tá quente, continua olhando. Olhou, você mandou para frente, para trás, depois vai olhar as partes periféricas, né? O velho, todo mundo indica isso. Então só vou repetir um pouquinho, né? Porque tem que repetir. Tem partes, né? Aqui na Sheldon, por exemplo, e aí você vai ter que se abaixar, que precisa olhar, né? Ver se né? Aqui, por exemplo, já caiu o pininho da pedaleira. Ver se ela caiu, ela vai ter amassados, vai ter quebrados, vai ter arranhados, e principalmente nessas partes que é só pensar num tombamento, né? Se ela tombar, ela já vai bater aqui, vai bater aqui, ó. Se isso aqui tiver arranhado, apesar que dá pra trocar, né? Tudo isso dá pra trocar, mas custa caro. Então às vezes tá arranhado num e no outro não, porque aqui é barato trocar, isso aqui é plástico e aqui é metal. E ver esses detalhes, né? Essas questõezinhas assim, ver se os plásticos têm arranhado. Aqui o meu tem um arranhado aqui, ó. Eu bati aqui de lateral. Ver se os plásticos estão arranhados, quebrados, né? Ver se está tudo firme. Depois eu vou mostrar tudo que tem de plástico. Então esse é um ponto, né? E olhando que não é a parte estética, é parte de entender o histórico, né? Entender o que aconteceu com a moto. E nesse momento que estiver olhando essas questõezinhas, né, de partes laterais, e se tiver tempo, e se tiver ainda mais com mecânico, né, insistir pro mecânico abrir certas partes da moto que dá para abrir. Essa tampa lateral aqui, por exemplo, é uma coisa que pouquíssimos iriam fazer e seria uma ótima fazer. Essa tampa lateral sai super fácil. Tem um pininho aqui, você tira, e aí tem um encaixe aqui, que é o mesmo tipo de encaixe aqui. Você tira e consegue ver a cruzeta, consegue ver a bomba de água, né? Consegue ver várias partes da engrenagem aqui, que tem peças de plástico e peças de borracha que estão aqui, que podem ter vazamento. Inclusive é isso que eu tenho que fazer na minha, ver se está tendo algum tipo de micro vazamento que seja, porque as borrachas, e é cheio de borracha no motor, é cheio de borracha e plásticos aqui dentro, colados no metal, que com o tempo ressecam e com o tempo vão perdendo elasticidade e começa vazamento. Então essa placa é fácil de tirar, é só tirar um pininho e tirar ela para fora. Abrir tudo, isso aqui sai fácil, né? O banco sai fácil, é só tirar o parafuso aqui, né? Tira o parafuso aqui do lado também, onde tem toda a parte elétrica, né? Tirando o banco, e aí já dá para fazer isso porque tá esperando a moto esfriar, né? Tira o banco, aqui por baixo você vai conseguir enxergar a bateria e aí ver bomba de gasolina e ver se tem vazamento, ver se foi feita mudança na bomba de gasolina. Esse é um problema crônico, um problema grave, crônico na Shadow. Eu já iria olhar isso de cara. Está investindo alto, né? Essas motos estão com preço aí de 31 mil, 32, tem gente pedindo muito mais, não vai gastar tudo isso. Por exemplo, você abriu, né? Abriu o banco, abriu as laterais, viu que as afiações todas e ali por dentro, e se der, às vezes, inclusive dá para dar uma olhada na bateria, se está tudo ok, se está tudo mais ou menos original, sem um monte de fita isolante, já é um ótimo caminho. Agora a bomba de gasolina é um pé de Aquiles da moto, e se tiver sem os pinos originais, se tiver um pino saindo ali de metal, já é, né, um ponto para se ficar com muito pé atrás e inclusive para se negociar. Tem gente que faz bem, faz muito bem feito, mas aquele pino quebra, se é um pino, eu vou botar as fotos aí, é um pininho que sai ali, que na hora de fazer manutenção na moto, os mecânicos tiram e quebra aquele pino, que é caro, às vezes inclusive tem que comprar a bomba inteira nova, eles metem um pino de metal ali e não fica bem feito, né? E essa bomba custa nova 3, 4 mil reais. Então
é um problema e é bom dar uma olhada, né? E aí, olhou, né, se está com ela toda aberta, já é garantia para ter um grande ponto positivo na frente. Aí aqui, ó, se ela tiver fria, ainda dá para fazer outras coisas, como por exemplo, as rodas tem como ver, né, se elas estão alinhadas. Então se a gente bota ver, né, desse ponto de vista, por exemplo, se elas estão alinhadas com a da frente, como a moto é gorda e não dá pra muito ver de trás, não dá pra ver direito, ó. Mas ó, de frente tem como. Inclusive tem como ver se tem folga na suspensão ou se tem algum problema do tipo. Tem que pegar com as duas mãos, botar aqui. Fazer isso. Ó. Não tem folga, né? Não tem como ver que tem. Não tem como ver que tem vazamento, porque não tem como enxergar aqui por dentro. Às vezes tem como ver alguma coisinha escorrendo aqui, mas é raro. Então, se não tem folga aqui e se a roda da frente vai estar alinhada, é meio difícil de ver, né? Porque ela é umas motos mais fininha, dá pra ver, mas tem como pelo menos dar uma ver se ela tá toda alinhada. É muito raro de uma moto dessa ter batido e dar perda total. Se aqui as rodas estão desalinhadas, já vai dar pra ver alguma coisa de desalinhamento aqui, tá? No disco, né? Algum desgaste no disco, alguma coisa assim, ou disco torto. Isso já vai dar pra ver, né? Como eu falei, botando ela pra frente e pra trás, vai ter algum rangindo, vai ver se vai pegar um pouco a mais, né? Sempre dá um pouquinho, pega um pouquinho na pastilha de freio, mas deve ser pouco. Mas principalmente dá pra ver se a roda tá alinhada, batendo, ó, batendo um pouquinho em cada, né? Dando uma batidinha, vendo que todos os raios estão alinhados. Essa roda recém foi alinhada e tá perfeito, né? Tá tudo perfeito nela. A traseira também. A traseira é muito mais difícil. O barulhinho tá porque é bem menor os raios, então também isso é muito difícil de estar. Não, mas uma moto com um aro maior e uma moto trail ou uma coisa assim, isso vai dar pra ver, né? Ou uma moto com uma roda mais fina também. Então isso tem como ver, tá? E aí estamos continuando ainda a ver se ela tá fria. Se estiver fria, dá pra continuar vendo esse tipo de coisa. Então, ver principalmente, né? Se o motor tá quente ainda, vai procurar, a moto vai estar possivelmente, né? Se tiver alguém tentando esconder, vai estar tudo limpinho. Mas tem como ver alguns detalhes, como por exemplo, essas juntas aqui, ó. As juntas do motor são geralmente pretas, tá? E tem muito pouco rebarba, não tem quase nada de rebarba. Às vezes são os cantinhos que tem. Então, se tiver rebarba verde ou azul, é rebarba ou até paralela ou rebarba de motor que já foi aberto, tá? Aqui nesse caso é tudo pretinho, esse motor nunca foi aberto. Inclusive vai ter que ser aberto a primeira vez. O grande problema é essas capas de plástico, tá? Que é uma capa só de enfeite, né? Isso aqui está escondendo o cabeçote, né? Esse é um problema. Eu achava que essas capas não precisariam, totalmente inútil essas capas, então, mas porque atrapalha, não dá para ver o cabeçote. Então não tem como ver se tem vazamento aqui nessa rebarbinha, né? Então aqui não tem como ver, mas às vezes escorre por aqui, ó. Né? Tem que ver se é sujeira ou se é. Aqui no caso é só sujeira, tá? Então, todas essas rebarbinhas, todas essas coisinhas dá pra ver dos dois lados do motor. Que é extremamente importante, né? Que se tiver rebarba e olhando de baixo, vai ter que ser, no caso aqui, um protetor de motor, protetor de cárter, tá? Esse é um problema. Moto que tem protetor de cárter não vai dar pra ver o motor de baixo, mas vai dar pra ver. Botar uma luz, aqui vocês não vão enxergar, mas botem uma luz de celular, uma lanterninha, dá pra ver às vezes se tem óleo pingado, que não é do filtro, mas se algum outro óleo pingado na chapa,
que a chapa esteja suja de óleo. Então, o protetor de cárter também não impede de ver vazamento, tá? Essas coisas têm que ser vistas depois de ligar a moto. Depois que ligar a moto, andar com a moto, vai ter que olhar de novo, porque aí com a moto quente vai ter vazamento, tá? Então repitam averiguar essa mesma coisa. Outro ponto, deixa eu tomar um mate. Outro ponto depois que se olhou essas coisas que são detalhes, né, e para não ficar tanto tempo, e enquanto conversa, né, com a pessoa que estiver te vendendo, dá para ir olhando essas coisas, vai conversando, vai olhando, né? Aí chega o momento de ligar a moto. E aí já liga a moto, já vai se preparando para andar com ela. Então já vai de preferência com um capacete aberto, né? Leva um capacete aberto, nem que seja um capacete coquinho para dar uma volta na quadra, para poder escutar bem o barulho, tá? Tem uns capacetes que são muito bons hoje em abafamento do som e não escuta. Às vezes a gente não escuta detalhes de motor, né, de engrenagem batendo. Então, principalmente a correia de transmissão é uma das que vai fazer barulho, né? Essa correia de transmissão fica aqui, né? Ela faz exatamente esse movimento aqui e ela precisa, isso não pode estar batendo, né? Nem batendo biela, nem fazer qualquer outro barulho. E quando faz barulho, se você já as carburadas, vai dar para escutar melhor, vai dar para escutar uma dissintonia do motor. O motor vai ficar, né, girando, não vai ficar girando na mesma frequência, né? Vai ficar toc 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 toc. Aqui vocês vão ver uma moto injetada, ela está totalmente gelada, né? Tá frio, inclusive. Eu vou ligar ela, vocês vão ver. Ela vai dar 2 giros de motor de arranque e vai ligar com aceleração alta, né? Ela vai ficar um tempinho com aceleração alta e depois vai começar a reduzir. Nesse momento, deixem a moto ligada, sem ficar dando acelerada, sem nada, né? Porque vocês já deram uma ligadinha inicial, ligou, desligou, né? Como eu falei, viu que não saiu nada no escapamento, e aí vocês vão ligar com ela fria. Ligou com ela fria, não acelera, porque o motor ele vai se esquentar automaticamente. É bobagem ficar acelerando, né? Absurdamente. Inclusive, esse acelerar absurdamente tem que ser com o motor quente, para ver se vai pipocar, se vai acontecer alguma coisa do tipo. Às vezes tem problemas como isso. Tem problema de o motor tá pipocando, tá tendo a queima rica, né? Aí vocês vejam, tem um monte de vídeo aí sobre queima pobre e queima rica. O caso aqui é ver se o motor tá bom, né? Se o motor precisa de alguma regulagem, porque como eu vou fazer agora, essa regulagem nunca foi feita. A regulagem, por exemplo, das válvulas, nunca abriu o cabeçote, mas a moto tá boa. Então, esse é um problema, né? O problema de saber se, que é o principal ponto, saber se o motor tá bom. Então, ligar a moto, ligando ela fria e deixando ela ligada um tempo, hoje não vai acontecer porque tá muito frio, tá? E enquanto ela tá ligada, continua conversando, porque às vezes, dependendo do lugar do país que se esteja, da temperatura que esteja, se tiver mais de 30 graus, e deixar ela uns 5 ou 10 minutos ligada, ela vai ligar a ventoinha do radiador. E é muito difícil de ligar essa ventoinha, tem que saber ligar, tem que botar os fios lá para ligar, para ver se ela tá funcionando. Então o único jeito é deixar ela quente o suficiente para ligar a ventoinha e ver que está circulando. E se está circulando a ventoinha do radiador, que fica aqui, ó, exatamente aqui, esse ventiladorzinho, tá ligando essa ventoinha porque tá ligando a bomba de água. A bomba de água tá funcionando, tá circulando a líquido de arrefecimento, e circulando o líquido de arrefecimento a gente já vê se tem ou não vazamento de líquido de arrefecimento, né? Que é o outro ponto importantíssimo, ver se está vazando óleo e líquido de arrefecimento. Então, enquanto isso deixa ela ligada, né? Eu vou mostrar para vocês, porque enquanto deixa ela ligada dá para ver outras coisas também. Dá para ver, por exemplo, se tem muita parte batendo. Ó, ligou, vai fazer o barulhinho da injeção, né? O CDI, acho que é CDI o nome, ali o computadorzinho vai reconhecer, né? Já reconhece várias coisas.
botem no neutro e liguem ela paradinha. Quando ligar, observe se ela começar a tremer muita coisa, né? Paralama pode tremer, tá? Aqui placa pode começar a tremer. Isso aqui custa uma nota na Honda, tá? Isso aqui é uma das partes que mais treme. Ver os piscas se vão tremer, todas as partes que são superficiais, as partes que são que estão assim, né, na periferia da moto, e se tremerem demais já é um indicativo de poder negociar, porque dependendo, um farol desse aqui custa uma nota, tá? Paralama, né? Tudo aqui é de metal e pode estar quebrado, e se tiver quebrado vai fazer barulho, tá? Tudo aqui vai ficar batendo. Guidão muito importante também, o guidão tem que estar firme, né? Esse aqui, por exemplo, não está lá muito firme, ó. Tem que apertar aqui, mas aí é uma questão de apertar. Mas pode ter uma trinca aqui de baixo, pode ter qualquer parte aqui, né, que a gente não veja ou foi maquiada e vai tremer. Esse guidão, um guidão seca-sovaco desse tamanho, que é 12 ou 14 polegadas, não pode tremer, tá? Nem mata cachorro, nem nada. Isso aqui não pode ficar tremendo, né? Isso aqui não é Harley Davidson, né? Esse Harley Davidson iria tremer todo. Isso aqui é para ficar paradinho. Então vocês vão ver que no caso, né, batendo, vou mostrar batendo o arranque, né? Vai dar, não pode dar mais do que 2 voltas. Uma injetada, se fosse carburada, a gente teria que puxar o afogador e dar uma acelerada. Aqui tem que bater o arranque e ela ligar, ó. Deu 3 partidas, né? Deu 3 partidas e esse é o som. Olha, ela girando na mesma frequência. Tá, 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 ó. Exatamente na mesma frequência. Ela não tá oscilando, ela não tá subindo e descendo, ela tá exatamente na mesma frequência e tá deixando o motor esquentar. Olha como não treme. A ponta da placa treme só, o resto não treme nada. Isso aqui vai tremer, né, porque não foi original. Isso aqui vai tremer também um pouco, mas o resto não pode estar tremendo, porque isso aqui pode estar, não é questão de ajuste, de aperto de parafuso, mas sim pode estar quebrado, né? Isso é muito importante. Então não tá tremendo nada. Eu não vou esperar esquentar, né? Então eu já não espero esquentar e já dá uma olhada no escapamento. Se sair, dá uma acelerada e sair, se sair fumaça branca agora, tudo bem. Eu acho que nem vai sair, dá uma olhada. Não saiu, tá? Isso é um bom indicativo com a moto fria. Então vou desligar, porque senão, ó, dá pra desligar ou pelo pezinho ou aqui em cima. Vou desligar aqui que é melhor. Então dá mais ou menos assim, no frio que tá agora, que deve estar uns 12 graus, vai demorar 15 minutos para ligar essa ventoinha, tá? Mas é importante deixar ali e conseguir. Enquanto isso, né, como viram com o escapamento assim, não dá para conversar, tem que sair, deixar ela ligada e espera esquentar, tá? Ou se vocês não quiserem fazer isso, deem uma volta, anda bem devagarinho, e aí tem que fazer a segunda parte. Andar com ela e andando devagar com ela para ver se ela falha, tá? Eu não vou fazer isso agora, mas ficar andando com ela bem devagarinho, porque ela não pode falhar. Que foi, Daniel? Passeou. Você passeou. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar. E aí andar devagar, porque andando devagar a gente enxerga várias coisas. Como por exemplo, se ela vai falhar, né? Andando devagarinho tu vê se ela falha. Na primeira, deixar ela na primeira só, né? Porque a rotação do motor tem que fazer ela andar na primeira sem falhar. Escutar a rotação, né? Barulhos no motor, barulho tanto de biela, de metal batendo com metal, quanto no, né? Vocês já andaram com ela para frente, mas dá para depois escutar alguma coisa no cardan.
Ver se ela anda em primeira sem precisar acelerar depois de quente, né? Com ela fria possivelmente não vai conseguir. E ver se ela anda em linha reta, se ela não está puxando para nenhum dos dois lados, né? Andar com ela devagar e ver se ela não está puxando, depois andando um pouco mais, né? E ver se ela vai andar, se ela vai pender, né? Que nem carro, né? Se tiver alinhada, ela vai seguir reto. Se não tiver alinhada, ela vai pender para algum dos dois lugares ou o guidão vai chimar, né? Vai ficar fazendo isso aqui, ó. Se o guidão chimar é porque tem várias questões que pode ser suspensão, pode ser pneu velho, né? Pneu careca ou velho, então isso aqui é claro, né? Vocês vão ter que ver. Aqui um pneu novo é assim, ó, tem um grande ranhura aqui, né? E o pneu tem que estar na validade, são 5 anos de validade de pneu, né? Essas coisas tudo tem que olhar. Não vou falar tudo agora porque, né, é muito detalhe. Aí vai passando as marchas, né? Vai passando as marchas. Aqui passa com calcanhar, né? Aqui passa para frente e aqui passa para frente, aqui reduz, né? O que aumenta, aqui reduz. Ver se o câmbio tá firme, se tá passando bem, se o neutro entra bem, porque aqui a gente já vai vendo na passagem, vai ver se os anéis, né, já começou, deu até para ficar um pouquinho quente. Os anéis da embreagem estão lá do outro lado, né? A gente vai poder escutar se esses anéis estão encaixando direitinho. Então, se encaixou direitinho, se as marchas estão encaixando direitinho, já é também um bom ponto positivo. Encaixar as marchas no tempo certo, né? Subiu a rotação, trocou. E aí andar a mínimo a 100 km por hora. São uma das coisas que as pessoas fazem errado, porque a 100 km por hora a gente vai ver falha da alimentação. Pode ter falha na alimentação da bomba de combustível e aí ela falhar em alta rotação, né? E acima de 100 km por hora, na quinta ou até na quarta que seja, vai ter uma alta rotação e vai ver se ela vai falhar ou não, tá? Então isso é extremamente importante a gente conseguir enxergar, se ela né, passar todas as marchas. E o pessoal às vezes dá uma voltinha na quadra só passa até segunda, terceira e não passa para quinta e para sexta, tá? Aí, ok, você deu uma voltinha na quadra, né? Já tá ali sabendo, ver se não teve barulho, se viu tudo isso, se tá tudo certo, dá uma volta de no mínimo meia hora andando com ela, né? Se ela rodou bem, não tá tendo nenhum tipo de barulho desses, nem falha na alimentação, né, de combustível. Se for carburada, claro que ela pode ter, né, algum problema. Não se esqueçam, né? Aqui tem uma mangueirinha nas carburadas, então não esqueça, se o dono não mudar a mangueirinha, botem a mangueirinha para baixo. A moto pode simplesmente desligar, né? Porque vai faltar gasolina no carburador. E aí vocês vão saber se também o carburador tá bom, tá? Mas no caso da injetada, ela vai ou andar ou não vai andar, tá? Aí desliga a moto, né? Volta, desliga a moto, deixa ela esfriar e não precisa ser voltar, né, pro carro, mas deixa ela dar uma esfriada, dá mais uma olhada nela, ver se não tem vazamento. E aí com ela quente, que é outra coisa que o pessoal não faz, liga ela de novo, sobe nela e acelera rápido, né? Sai acelerando rápido, dá a partida, vai até o contagiro, né? Não teria contagiro, não tem contagiro, né? Mas como se fosse até o contagiro em alta rotação, né? Até 4, 5 para trocar de marcha só depois. Isso vai ver também, se em alta rotação baixa, se numa acelerada forte, ela vai engasgar, né? Se ela engasgar, se ela ter um problema de alimentação, a gente vai saber também, né? Vai conseguir saber se nessa acelerada forte, né, e numa arrancada forte ela vai, porque não é só em alta, mas em baixa também, em primeira e em segunda, que ela pode ter problema de alimentação, tá? Se tiver como fazer uma seção de curvas, né, curva em baixa, em alta rotação, isso também é outro indicativo
de ver se a moto está bem alinhada. Se você conseguir fazer, deitar a moto pros lados certos e ela conseguir fazer, deitar a moto não perder traseira nem perder dianteira e conseguir guiar a moto, né, o guidão ficar firme e ela não perder rumo, também é mais um indicativo de que está tudo bem, né? Então fazer essas curvas, e claro, não faça curva em alta rotação, porque você não conhece o peso da moto, não conhece a moto, né? Então só se você conhecer bem, andar já em moto de alta cilindrada com muito peso, para você conseguir saber se numa curva você vai conseguir dominar a curva até o final, né? Mas é bom para ver a estabilidade dela, né? Principalmente às vezes a dianteira, se tiver com o óleo da suspensão dianteira ruim, às vezes só vai saber fazendo uma curva aberta e rápida para ver se o guidão vai chimar, né? E às vezes ele vai chimar a 60, 70 por hora, né? E não não vai ficar tremendo o guidão, às vezes andando a 20, 30, mas vai chimar a 60, 70 por hora em curva, tá? Em reto às vezes não chima. Tá? Então também tem isso, porque essa história do chimar pode ser vários problemas, tá? Pneu, como eu falei, e suspensão. E andar em reta, claro, andar em reta em alta velocidade. Outra coisa difícil de ver, porque o chassi todo está escondido. Olha aqui onde é que está o chassi vem escondido por aqui. O chassi está aparente aqui, mas atrás não tem como ver. Isso aqui é tudo chassi também. E aqui o chassi vem aqui por dentro. Não tem como ver o chassi. Então essas partes, que seriam as partes onde poder ter alguma quebra, né, algum trinco, é o que dá para ver. Então veja o que dá para ver, né? Batidas no cárter, né, se não tiver o protetor, ou batidas aqui no chassi, só às vezes, vejam como ela baixa um palmo, tá? Do outro lado um pouco mais, mas é basicamente um palmo. Não vai ter como ver. Então a única forma é tirando foto, né? Aproveita que a gente tem hoje tecnologia, tirar foto e ver se tem alguma trinca aqui de baixo, tá? Porque se a moto for batida, dá para fazer 1000, né, formas aqui dela ficar perfeita, né? Dá para recuperar muita coisa, mas chassi é difícil, tá? Então ver onde é que estão aqui, por exemplo, não tem absolutamente nada, até para ver se ela foi customizada, se cortaram aqui atrás, né? Se ela foi customizada, vocês vão saber. Mas onde tem solda é só nos lugares que é obrigatório ter solda, ou seja, aqui nessa placa aqui, solda aqui onde interliga o chassi no motor. Então solda aqui, por exemplo, não pode ter. E se a moto bateu de frente e quebrou, ela vai ter, né, vai quebrar principalmente aqui, né, na caixa de direção. A direção, inclusive, se bateu, ela não vai dar o fim do curso aqui, ó. Por exemplo, essa distância aqui, 3 dedos, ela vem até o final, né? Ela vem até o final, dá 3 dedos. Se não estiver batendo 3 dedos do outro lado também, muito provavelmente essa moto bateu. Então, ó, 3 dedos aqui também. Então assim, e se ela bateu ou tiver algum problema aqui, né, estiver travando o guidão em algum lugar, tendo trava, se não conseguir fazer esse movimento do guidão fácil, aqui tá difícil que eu tô com uma mão só. É porque pode ter probleminha aqui, ó, essa capa aqui, que protege aqui o sistema de alimentação, tanto os cabos quanto o líquido de arrefecimento. Aqui tem a partezinha onde, né, bota o líquido de arrefecimento, não tem como ver, tá? Então essa capa também atrapalha nisso, tá? É uma capa de plástico e é muito difícil de tirar. Para tirar teria que tirar, né, várias outras coisas daqui. Então esse é um problema, tá? Mas é importante ver esses detalhes. Aí que também tem um problema. As pessoas às vezes botam um farol de milha aqui, botam um farol auxiliar aqui e botam conexão, como aqui tem, ó. Então, a única coisa que está ligada na minha é um carregador de bateria
né, um carregador de celular. Quanto mais coisa tiver conectado, maior a chance de ter sido feito ligação, tanto direto na bateria quanto ligação irregular que eles fazem no farol. Isso sobrecarrega a bateria e às vezes as modificações feitas no chicote são, né, o chicote é um sistema é todo o sistema aqui de cabos que passam aqui dentro pelo meio do tanque e ligam direto na bateria, no sistema todo eletrônico aqui. Isso aqui pode ter sido mal feito. Então, se tiver muita conexão de muita coisa, já desconfie, né? Teria que ter a confirmação de onde foi feito e como foi feito para saber que foi bem feito. Porque isso aqui pode ter um problemão, né? E quando vocês abrirem aqui na lateral, tá? Vocês vão ver que aqui tem um lugarzinho onde vem as ferramentas. Se tiver as ferramentas originais, já é bacana porque mostra o cuidado, né? Mas esses conectores todos aqui são todos conectores de plástico, tá? É um monte de conector eletrônico, na parte eletrônica da moto, que eu não sei o que é. Mas eles podem estar quebrados e podem estar muito oxidados. Então dá pra ver isso, é muito fácil, é só dar uma abridinha aqui, ó. Só dar uma esgaçada, puxar um pouquinho. Eu tô com uma mão só agora, mas é só puxar. Isso aqui tem como puxar de forma delicada, claro, pra cima e ver em que estado tá. Isso aqui também, se tiver problema, às vezes custa uma grana fazer recuperação, tá? E do outro lado tem os fusíveis todos. Então, se tiver também toda a parte eletrônica aqui e ver que se a fiação tá toda certinha, já é um bom indicativo também, né? Então aqui, ó, aqui estão os fusíveis, né? Muito fácil abrir, só abrir para ver se os fusíveis estão aqui todos, né? Tá com cara de estar novinho, os conectores todos bem feitos. Aqui vocês podem ver, né? Que tem já tem aqui, né? Então já foi modificado, já foi aberto, porque tem fita isolante. Isso aqui não vem assim de fábrica, né? Vem com outra, vem com umas capas diferentes. Então isso aqui também já é indicativo. E aqui quando vocês abrirem já consegue ver um pouco mais. Olha aqui a solda original feita, tudo isso aqui é solda original, então não teria modificação. Outra coisa que é boa de verificar, já vai ter as ferramentas ali, ou vocês levam uma Allen. Isso aqui é muito simples de abrir, tá? É só tirar essas Allens aqui, que é um protetor de plástico. Tem muita coisa de plástico, inclusive vou fazer outro vídeo de mostrar que tudo isso aqui é para um monte de capa só de proteção e para botar os cromados, tá? Porque tem várias coisas de plástico, mas que não interferem na qualidade da moto. Mas isso aqui é de plástico, também tem que tomar cuidado na hora de apertar demais, porque pode quebrar. É um plástico bem duro, pode estar ressecado e quebrar. Mas abrir aqui para ver qual é que estado que está aqui dentro. Se tiver muito sujo, se tiver muito melecado de óleo, do líquido que sai, tem um respiro aqui, às vezes se tira respiro, ver qual é o tipo de filtro, qual é o estado do filtro que está aqui dentro, é bom também, né? Se tiver bastante tempo para ver isso, se levar um mecânico. Às vezes o mecânico está com preguiça e não olha esse tipo de coisa, tá? E aí, depois de ter olhado tudo isso, inclusive olhar alguns detalhes, né, ver se isso aqui está tudo firme, se não está quebrado, se não tem água aqui dentro. Isso aqui também custa uma nota, né? Ver se está abrir e fechar direitinho, tá? Isso aqui tem que abrir e fechar com facilidade. E ver se está muito ressecada essa borracha. E ver a parte elétrica. Então vocês vão ligar a moto, vão ver todos os piscas, luz de freio, pisca dianteiro, traseiro, luz alta, luz baixa. E ver se os piscas, inclusive, estão piscando na mesma velocidade, que é outra coisa. Isso, às vezes os piscas estão piscando em velocidades diferentes e esse é um problema elétrico. Então também notem isso, né? Não vou ligar agora, mas vocês vão saber, né? Se vai estar ligando com essas diferenças. E se, claro, ligou ela aqui, ligou todas as luzes e desligou, né? Vai ficar a luz do neutro aqui, se botar na primeira vai ficar só essa luz aqui ligada. Botou ela para andar, nenhuma dessas luzes pode acender. Luz de superaquecimento, né? Luz de problema no motor. Essa aqui é a luz da codificação da chave.
E então essas luzes vão desligar, vai ficar todas as luzes desligadas. Ligou, vai ficar, essa luz vai ficar ligada. Ligou ela tem que desligar. Tá? Outro ponto aqui, ó, é vocês enxergarem e aí tem que se abaixar, né? Muita coisa que uma moto é baixa, tem que se abaixar mesmo pra ver, tem que se jogar no chão, deitar, porque não tem o que fazer. Essas mangueiras aqui, a mangueira de alimentação, que essa aqui é a minha tá velha. Se botar só o dedo aqui, não precisa nem tirar, botar o dedo aqui, você vai ver que ela tá ressecada, né? Que ela tá enrugada. Então, essas mangueiras aqui de alimentação, mangueira onde passa líquido de arrefecimento, se essas mangueiras aqui tiverem ressecadas ou com rugas, né, botar o dedo aqui por trás e ver que ela está enrugada, é porque, né, a moto ficou muito tempo parada, não ligaram ela com frequência e as mangueiras ressecaram. Então, isso aqui também, se for trocar essas mangueiras tudo, custa uma nota e às vezes difícil, muito difícil de achar. Tá, dependendo vai ser difícil de achar, então tem que olhar dos dois, não olhem só de um lado, né? Tem que olhar dos dois, né? Então olha dos dois, inclusive os fios todos, né? Se tiverem os fios todos, não tiverem ressecados, né? Tem borrachinha para tudo que é lado, que essa é uma desvantagem, né? A grande desvantagem de ter uma moto arrefecida a líquido, tem toda a parte, né, de lubrificação, né, de arrefecimento do motor, que é um arrefecimento líquido que demanda, claro, ficar com uma moto que vai durar muito mais, um motor, mas que tem esse problema. Então, uma moto que tem que estar circulando, mesmo as injetadas. E aí, a carburada vai ter que andar por causa do carburador, né? Para não formar a gosma, não detonar o carburador. Mas aqui, moto com arrefecimento líquido tem que andar com ela toda semana para lubrificar todo o sistema de borrachas e de mangueiras, tá? Aqui, por exemplo, isso aqui é detalhe, tá? As pessoas se atêm a detalhes estéticos, isso aqui é bobagem. Isso aqui toda moto vai ter. Aqui sai um calor tremendo daqui do escapamento, ninguém vai ter essas ondulações aqui na tinta, vai ter uns desgastes. Isso aqui é plástico, então é uma pintura feita de cromagem em cima de um plástico. É claro que não vai durar, tá? Isso aqui é detalhe, isso aqui só uma capa do cabeçote, né? Então, isso aí é um problema menor. Que às vezes conseguem fazer modificação no odômetro e reduzir o odômetro. Um jeito de ver se a moto está muito rodada é por esse tipo de desgaste que tem aqui, ó, aqui na dianteira. Olha aqui como está desgastado. Isso aqui não é só desgaste na pintura, mas é pedrinha que bate. Isso mostra que a moto é muito rodada. Aqui é um ótimo exemplo na minha, porque a minha é muito rodada, né? Pegou muita estrada. Isso aqui é tudo desgaste de coisinha, de pedrinha que bate. Então, esse aqui é um problema, né? Que, assim, tem desgaste, mas o motor tá bom, né? A moto tá boa. Não é uma questão, mas é já saber se a moto realmente foi muito rodada, tá? Ó, outro ponto aqui é que o pessoal não lubrifica nas revisões gerais. Fica aqui, ó, a balança. Aqui é o eixo da balança. E para tirar a balança tem que tirar tudo, tem que tirar o cardan inteiro. E aí tem como ver se essa balança tá, né, mais ou menos lubrificada. Tem que sentar em cima e pular, né, pular em cima dela assim, ó, fazer esse movimento. Fazendo esse movimento vai balançar um pouco a balança. Se ranger é porque tá sem lubrificação nenhuma. Assim como, né, pular ela para frente e para trás para fazer a balança da frente fazer esse movimento, porque é uma coisa que geralmente não se lubrifica. Aqui é outro ponto, cardan, todo mundo diz que não dá problema, vocês podem ver nos meus vídeos como deu problema. Dá problema e dá vazamento, dá para ter vazamento por aqui por cima, e aí vocês vão precisar andar com ela mesmo para ver se vai vazar aqui por cima pelo respiro, né, como já teve aí vazamento. Dá para ter vazamento aqui, é só passar a mão e ver se tem vazamento. Dá para ter vazamento pelo buraco aqui embaixo, ó. Também tem como ter vazamento. Mas o mais comum é aqui, ó. Aí vocês passem a mão e vai dar para ver, ó, se vai ter vaza aqui pela junta, porque isso aqui não tem junta, não tem vedação aqui. Então se vaza o líquido, vaza o óleo daqui, vai vazar por aqui, ó, tá? Pela junta do braço
do que protege, né? Isso aqui é uma capa só, uma capa protetora do eixo do cardan, né? Então isso aqui tem que ficar bem atento, né? Que às vezes não tá rangendo, mas tá com pouco óleo. E aí, claro, se vocês tiverem a chave e quiserem ainda conferir mesmo, abre, chave 17 aqui, abre e vê se está no nível. Tem que estar no nível com ela nessa posição que ela está e o óleo aqui, tá? Então, é bem importante de ver esse ponto, né? Velas não tem como saber, mas né, se tiver falhando, vai todos os testes que eu falei antes, então vai ter como ver, né? Então, rangidos pode ter se tiver também com ruim aqui lubrificação ou lubrificação até em outras partes como rodas, então também não tem como muito ver isso, mas fazendo ó, esse movimento, ó como não faz rangido, porque tá bem lubrificado, né? Então esse é um ponto. Os cabos, ó, vou puxar aqui a embreagem. Isso aqui tem que estar sem rangido, sem barulho e não tem como ver lá por dentro se vai arrebentar o cabo, mas isso aqui não pode estar frouxo, tá? Tem que estar bem firme, assim como o cabo do acelerador. Para ver o acelerador é mais difícil, o acelerador fica ali para trás, o meu já arrebentou. Mas vocês podem mexer aqui, ó. Isso aqui não pode tem que estar voltando certo, ó. Ó, faz o barulhinho certinho de voltar, ó. Né? Porque pode estar estourado lá alguma coisa, pode não estar lubrificado. Isso é bom de ver também, porque às vezes está para estourar, você vai pegar a moto, vai fazer uma viagem, trazer a moto e aí tem que ou lubrificar aqui ou trocar o cabo pode estourar na estrada. Porque eu digo isso, essas motos ficam paradas há muito tempo e a gente vai lá buscar uma moto que está parada há muito tempo na garagem e às vezes está para estourar, essas coisas estouram na nossa mão, né? Outro problema aqui é ver o número do chassi. Vocês não vão conseguir ver, ó, porque tá todo... Isso aqui foi uma falha de construção. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas tem aqui um número, ó. Eu passo um óleo, ou WD, ou silicone para proteger, que tá aqui, ó, né? Aqui daqui pra frente já tá tudo enferrujado, porque os cabos de acelerador, né, de embreagem ficam batendo aqui, ó, e fica desgastando. Então não tem o que fazer. Aqui vai ser difícil de ver e um jeito tem vários produtos que dá pra tirar, mas tem alguns produtos específicos podem até apagar esse número. Isso aqui é o número de chassi, né? Então é um problema de que tem que olhar bem direitinho na hora de ver, né? Na hora de ver para compra. Outro ponto e último para acabar, que já deve ter ficado longo, o último não, tem mais dois. Aqui tem dois recalques que foram feitos. Aqui tem um cabo do positivo, tá? É esse cabo aqui, se eu não me engano. Esse cabo aqui, ó, é o cabo do positivo da bateria. Ele vem pra cá e ele tava dando um problema, né? Então eles têm que fazer essa troca, fazer o recalque. Vocês olham, botam o número de chassi e do Renavan, número de chassi só. Na Honda eles vão ver se esse cabo aqui do positivo ele foi trocado ou não. Se foi trocado, tá ok. E tem um outro sensor que fica em algum lugar aqui debaixo do tanque, que é um sensor de inclinação. Também é outro recal dessas motos. Não são de todas as Shadow 750, mas tem esse recal desse que tem que ser feito. Então é bom, bota lá o número do chassi, o número do chassi, não do motor, para ver que foi feito o recal. Então tem esses dois recalques nesses números de chassis dessa época, tá? 2009, 2010, 2011, se eu não me engano. Acho que é 2009 e 2010. Mas outros anos tem recalques também, então é uma boa dar uma olhada também. E por último,
claro, olhar, como eu já falei, o estado dos pneus, validade dos pneus, ver se a lona do freio tá muito gasto aqui, ó. Bota um indicadorzinho aqui, ó, se vocês botam, ó, a lona dura bastante, tá? Mas se esse pontinho chegar até aqui é porque acabou a lona. Tá? Tem uma setinha aqui, ó. E se ela chegar até aqui é porque acabou a lona. Então também, essa lona é difícil de achar e custa caro. Se vocês quiserem fazer completo mesmo, eu tô indicando aqui fazer completo. Levar um mecânico fazer um scanner, né? Fazer um scanner da moto é simples. Eles abrem isso aqui, como eu já mostrei. Tem um desses cabinhos que eles botam uma maquininha lá no equipamento e vê se tem qualquer problema eletrônico, né, na injeção eletrônica da moto, tá? Então, esse é outro ponto. Se tiver, botando o scanner aqui, não tem essa história de conseguir fazer medição ali no odômetro. É só fazendo a medição aqui, tá? Medição fazer o scanner aqui para ver se tem. Aí vocês vão ter que levar no mecânico, tá? Mas aí eu só faria isso para ter certeza absoluta, né? Que é levar no mecânico já é para desmontar a moto inteira e poucas pessoas vão deixar fazer isso, né? E é isso. Acho que não esqueci de nada. Os cabos, como eu já falei, todos os cabos também de vela, ver se eles estão firmes, né? Isso aqui custa caro, ver se não tá quebrado, não tá quebradiço, não tá. Tudo isso tem que verificar. Mete luz aqui, vai aqui de baixo e olha. Tem que olhar mesmo. Aqui nesse caso tem. Isso aqui não é original, tá vendo aqui como tá enferrujado? Não é original, tá? Mas tem uns que são mal feitos, não dá pra ver rachadura. Às vezes aqui na base. Então, às vezes, vir com uma chave aqui, dar uma apertadinha, ou só mexer aqui pra ver se tá com folga, já é uma grande coisa. Tá? Aqui tá bem firme, por exemplo. Que é acessório, não é da moto, mas é bom ver se os acessórios estão firmes. Se o acessório tá firme, que não tá com trinca. É bom, porque às vezes a pessoa tá vendendo acessório e o acessório tá estragado, né? Tá quebrado. Ainda mais se esse bar feito que nem o meu é em serralheria. Beleza? É isso, gente. Acho que eu não tô esquecendo de nada.